Eu vou começar contando a história de um contrato celebrado na França em 1965. Um advogado de 47 anos de idade, Dr. André François, conhecia uma velhinha de 90 anos de idade que vivia sozinha na casa dela em Arles, no sul da França. E ele propôs para ela um acordo. Ele pagaria para ela uma importância mensal, 2.500 francos, o que era menos de um aluguel, todos os meses, para o resto da vida dele. Mas quando ela morresse, a casa seria dele. Enquanto ela fosse viva, o usufruto total da casa era dela. Mas quando ela morresse, a casa seria dele. Cá entre nós, um negócio da China. A pobre Jeanne, vivendo o crepúsculo de seus 90 anos e sem descendentes diretos, acabou aceitando. O advogado sabia que dentro de pouco tempo ele seria o feliz proprietário de uma casa e pagando muito pouco por isso. 3 longos anos se passaram, 3 longos anos, até que, em 1968, a França foi chacoalhada por uma série de protestos no famoso Maio de 1968. Mas a velhinha não foi chacoalhada. Mais um ano se passou, até que em 1969, o homem pisou na Lua pela primeira vez. Neil Armstrong flutuava com os pés no ar, enquanto a velhinha pisava firme no chão. Mais um ano se passou, até que em 1970, o Brasil se tornou tricampeão do mundo de futebol. E a velhinha, mais ligeira que o Pelé. Vocês podem estar achando que eu estou enrolando vocês, longe de mim. Porque vocês não querem saber da história do mundo. Vocês querem saber é da história da vida da velhinha. Ou talvez do contrário da vida. E para falar da vida da velhinha, eu vou transportar vocês até 1975, quando a velhinha finalmente fez 100 anos de vida. Comemorou seus 100 anos de vida. Nunca passou pela cabeça do advogado que ela iria virar uma centenária, uma década de contrato pagando mensalidade, sem nunca poder tomar um chá com Madeleines na sua casa em Arles. O advogado já estava très irrité com os acontecimentos. Ou melhor, com o não acontecimento. Ele, tão acostumado aos habeas corpus, queria mesmo era o enterra corpus. Foi então que ele decidiu dar uma de Jansen em braço e fazer uma visitinha para a velhinha. Ele foi na casa dela e encontrou ela na varanda, fumando feito uma chaminé, envolta numa nuvem de fumaça tão grossa, mas tão grossa, que mais parecia um ensaio do Planet Hemp. Um século de vida e fumando desse jeito, essa história não pode durar para sempre. Foi então que o Dr. André evocou seus mais elevados pensamentos cristãos e fez uma prece. Senhor, olhai pelas pessoas senis, que mesmo fazendo hora extra na terra, abusam da dádiva percebida em atitudes imprudentes com a saúde. Leva ela ao teu encontro, para que ela possa usufruir da tranquilizante música das harpas celestiais. É provável que Deus não tenha ouvido essa prece absurda, porque nada aconteceu nos anos que se seguiram. Foi só em 1980 que o advogado teve coragem de fazer os cálculos. 15 anos de contrato, 180 prestações. Ele já tinha gasto mais do que custaria a casa se ele tivesse comprado no mercado imobiliário. Bom, essa história está ficando comprida, eu estou morto de cansado, a velhinha não morre, então eu vou acelerar para vocês, beleza? 1981, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, enfim, caiu o muro de Berlim. E a velhinha, forte feito uma muralha. 90, morreu? Não morreu. 91, morreu? Não morreu. 92, morreu? Não morreu. 93, não morreu. 94, não morreu. 95, sim! C'est fini! Aleluia, irmãos! O fim chega para todos e ninguém dura para sempre. Babal, já Elvis, demorou, #lacrou. Morreu, e justamente no Natal de 1995. Morreu aos 77 anos de idade. 77? Sim, porque quem morreu não foi a velhinha, foi o advogado. E lá se foi Dr. André François ouvir a tranquilizante música das harpas celestiais.
partiu. E a velhinha, Vivinha da Silva, e dona da casa que continuaria sendo dela. Essa é uma história real. E os próximos números que eu vou mostrar para vocês também. Há 5.000 anos, Homo sapiens egípcios construíram as pirâmides do Egito. No século XX, Homo sapiens estatísticos construíram as pirâmides demográficas. As monumentais pirâmides egípcias continuam de pé, mas as pirâmides demográficas estão acabando. E por conta de dois fatores. Durante muito tempo, a gente utilizou pirâmide demográfica para se referir à distribuição da população de acordo com a idade. Porque crianças e jovens que ficam aqui na parte de baixo sempre foram muito mais numerosas que adultos e idosos que ficam aqui na parte de cima. Só que agora isso está mudando. Primeiro, porque a gente vive cada vez mais e vai viver ainda mais. E dois, porque a gente tem cada vez menos filhos, as famílias estão menores, os casais têm cada vez menos filhos. E agora, os casais se trancam no quarto e passam a noite toda em maratonas. Maratonas de séries da Netflix. Portanto, a tendência é que façam ainda menos bebês. Vamos ver como são as pirâmides demográficas do Brasil. Essa é a pirâmide do Brasil de 1980. Uma clássica pirâmide, muita criança embaixo, muito adolescente e poucos idosos. Vejam como mudou a pirâmide demográfica atual de 2019. Já bem menos crianças e muita gente em idade economicamente ativa. O Brasil está vendo se fechar a janela do bônus demográfico. Mas para aproveitar o bônus demográfico, o Brasil precisaria fazer sua lição de casa, investir na juventude, ter um sistema de ensino efetivamente de qualidade, fomentar a inovação e o empreendedorismo e ter boa governança dos recursos públicos. Atributos que nem sempre a gente encontra por aqui. Como a gente sabe, o Brasil não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. E agora é a pirâmide do Brasil projetada de 2050, já com menos crianças e muito mais pessoas maduras e idosas. Vamos ver agora o que vai acontecer com cada grupo etário no Brasil no intervalo de meio século, do ano 2000 até o ano 2050. Vejam que a gente já cumpriu quase metade dessa trajetória. O que vai acontecer com as crianças de 0 a 9 anos? Elas vão reduzir em 32%. Isso significa que para cada 3 crianças que nós tínhamos no ano 2000, teremos apenas 2 no ano 2050. 1/3 das crianças vai desaparecer. Eu fico preocupado com o futuro sem crianças. Qual será o futuro da galinha pintadinha? E os adolescentes de 10 a 19, o que vai acontecer com esse grupo? Vai reduzir 30%, quase igual às crianças. População adulta de 20 a 49 vai aumentar 11%. E agora se preparem para a Revolução Prateada. População de 50 ou mais vai aumentar 286%. População de 60 ou mais vai aumentar 416%. E a população de 90 ou mais vai aumentar 3.426%. Isso significa que para cada velhinho nonagenário que tínhamos no ano 2000, teremos 34 no ano 2050. No futuro, o Homo sapiens será cada vez mais um Homo silver, um Homo grisalho, um Homo prateado. Porque essas tendências não são apenas brasileiras, são mundiais. O mundo todo está envelhecendo. Todo mundo nota a disrupção tecnológica, uma disrupção barulhenta. Mas talvez seja importante que a gente olhe também a disrupção demográfica que lentamente toma conta do mundo. As oportunidades dessa nova configuração populacional são imensas, mas muita gente não percebe ou finge não perceber. Talvez porque a gente ainda tenha uma narrativa cultural de preconceito em relação ao envelhecimento. A gente associa o envelhecimento apenas com decadência e com perda. Isso não é verdade e a ciência mostra isso. Pode ser que a gente atinja o nosso auge atlético aos 26 anos de idade. Mas numa das provas mais extenuantes do atletismo, o Deca Iron, atletas ao redor de 40 anos parecem se sair melhor que a média. A maioria dos ganhadores do Prêmio Nobel fez sua principal descoberta após os 40 anos.
A gente obtém uma melhor capacidade de entender as nossas emoções e as emoções alheias a partir dos 50. E tem um estudo que diz que a gente consegue manejar melhor o vocabulário aos 67 anos de idade. Mas talvez o maior erro mesmo seja achar que existe uma terceira idade, ou que velho é tudo igual. Não é, nem nunca será. São muitos os tons de prata. Em primeiro lugar, porque esse segmento enorme de 50 milhões de pessoas incorpora as mesmas discrepâncias que existem no Brasil desigual que a gente vive. Gente com muita e com pouca saúde, gente com alta e com baixa escolaridade, gente ativa e gente inativa, gente com uma situação financeira invejável e gente que vive o crepúsculo de seus dias no limiar da indigência. Tem de tudo. Em segundo lugar, porque à medida que o tempo passa, a gente vai incorporando mais traços próprios da nossa biografia de vida, ou seja, nós vamos nos tornando seres mais complexos e únicos. O que a gente precisa mesmo é se despir dos preconceitos e dos estereótipos negativos e positivos também. Sim, existe um monte de bom velhinho, bonzinho, tipo o Papai Noel, mas tem velhinho que não presta também, porque os cafajestes também envelhecem. Tem um monte de vovozinha fazendo tricô e crochê e bolinho de fubá para os netinhos. Mas tem muita vovozinha também em aplicativo de paquera e que já experimentou quase todas as posições do Kama Sutra, inclusive a tesoura invertida, que é complicadíssima. Tem gente de 50 que não vê a hora de parar e gente de 70 que não para de empreender. E um monte de aposentado que não quer ficar no aposento. Pessoas que querem se sentir ativa e contribuindo com o mundo. Talvez a gente descubra um dia que não existe velho ou jovem. Existem pessoas, seres humanos, cheios de contradições, defeitos e qualidades, únicos em sua infinita individualidade e que não podem ser encaixotados em rótulos ou etiquetas etárias. Aliás, falando em caixote, todo mundo fala que a gente tem que sair da caixa, mas tudo que o mundo faz, desde que a gente nasce, é colocar a gente dentro de caixa. Durante muito tempo, a vida foi encaixotada em 3 fases, como se fosse assim. Dos 0 aos 7, a fase de brincar. Dos 7 aos 22, fase de estudar. Dos 22 aos 55, fase de trabalhar. E depois, se preparar para ouvir as harpas celestiais. Só que a gente ganhou um bônus de 20 anos de longevidade. Isso muda tudo. A gente vai ter que estudar para o resto da vida. Seremos eternos aprendizes porque a fila está andando depressa. Demais. Ao mesmo tempo, a vida laboral será mais extensa. Mais gerações trabalharão juntas no mercado de trabalho. E a gente vai poder ter aposentadorias intermediárias, como muita gente já faz nos anos sabáticos, para repensar a vida, se reinventar, ou fazer uma transição de carreira, que é o que a gente coloca no LinkedIn quando fica desempregado. A gente vai poder brincar na fase de aprender, aprender na fase de trabalhar, aposentar temporariamente na fase de trabalhar e empreender na fase de aposentar. Tudo ao mesmo tempo agora. E a gente vai ter que resolver o problema que é da assincronia entre o trabalho e a vida pessoal. Normalmente a fase em que a gente mais investe na carreira, entre os 28 e 45 anos de idade, é o período que coincide com a maternidade ou com a paternidade. E no momento que seus filhos estão implorando pelo convívio dos pais, mãe, fica comigo. O mercado devorador de almas está exigindo 247% de você. Não é à toa que tem tanta gente angustiada nessa fase, tanta criança sendo criada pelo celular e tanta gente desistindo da maternidade. E os consultórios psicológicos nunca estiveram tão cheios de pessoas se sentindo vazias. Aí, quando você tem lá pelos seus 50 anos de idade, seus filhos se transformarem aborrecentes. E tudo que eles não querem é os pais por perto. Porque nessa hora, seus filhos te acham velho. E para piorar, o RH também te acha velho. Mas velho mesmo é o nosso preconceito. A gente precisa dar um jeito nessa situação. Afinal de contas, para tudo se dá um jeito na vida, menos para a morte, não é? Será? Foi assim até hoje, mas já tem cientista sério dizendo que no futuro a gente vai dar um jeitinho na morte, que a gente vai viver acima dos 1000 anos e que o destino do Homo sapiens é ser imortal. Viver muito é bom, mas sinceramente
Eu acho que um número tão próximo da infinitude talvez desvirtue a lógica sobre a qual a gente construiu a nossa civilização e as nossas frágeis certezas. Saber que a gente tem data de validade aqui, nesse admirável planetinha azul, é sempre uma fonte de angústia, mas ao mesmo tempo é um forte estímulo para que a gente se motive a trabalhar, buscar um propósito e deixar um legado. Além do mais, já pensou conviver com a sogra por 900 anos? Viver muito é bom, mas deixemos a imortalidade, por hora, para a ficção científica. Porque mais do que uma vida comprida, a gente quer mesmo uma vida cumprida, onde a nossa missão de vida seja cumprida. Uma vida que vale a pena ser vivida. Falando em vida comprida, e a velhinha? O que aconteceu com a velhinha? Quando o advogado morreu, jornalistas do mundo todo foram procurá-la perguntando o que ela tinha achado daquele contrato. Aí ela falou assim, às vezes as pessoas fazem maus negócios. Madame Jeanne faleceu em 1997, 2 anos depois do advogado. Ela morreu com 122 anos e foi a pessoa que mais viveu em toda a história da humanidade. E o advogado, Dr. André François Refray, foi provavelmente o advogado mais azarado da história da humanidade. Pelo acordo que ele assinou com a Jeanne Calment, os herdeiros dele tiveram que continuar pagando todo mês a velhinha até o fim da vida dela, para que eles pudessem finalmente herdar a casa, o que só aconteceu em agosto de 1997. Dr. André, racional, apostou na lógica das probabilidades. Foi um golpe de azar, um desvio estatístico. C'est la vie. Mas em pleno século XXI, não faz nenhum sentido apostar contra a demografia. E quem apostar contra a revolução da longevidade estará não apenas sendo míope e negando os fatos, mas, sobretudo, perdendo grandes oportunidades e fazendo um péssimo negócio. Porque o futuro não é cinza, o futuro é prateado. E os prateados valem ouro. Muito obrigado.